Mas eu estava conversando com o André um artigo super interessante que eu estava lendo, um artigo desse ano, de 22, do Lancet, né? Que estava falando que até 44% dos cânceres, né? Do impacto do câncer poderia ser evitado por mudanças no estilo de vida. Uhum. E como que é importante o impacto do estilo de vida, não só, né, na incidência, na prevalência, né, de você desenvolver o câncer, mas também no seu tratamento depois. E nisso inclui as questões de saúde mental, né, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, as questões alimentares, tudo isso. Ai, Vitor. Tudo isso tem um impacto muito grande, né? E às vezes a gente nem sempre presta atenção nisso. Às vezes a gente acha que é só genética, né? Então, assim, todo mundo carrega um potencial genético, mas se a gente vai manifestar ou não depende muito do nosso estilo de vida. Boa Parece noite. isso. Então, sobre isso que a gente estava Meu conversando aqui antes de você entrar. Mas se apresenta para quem não te conhece, Mariana. nome é Mariana, eu sou psicóloga clínica, tenho especialização em psicossomática e em mindfulness e trabalho na equipe da Relivium como psicóloga. E como a gente vê que essa integridade entre os nossos ramos, né, eles se complementam. E é interessante o que você está falando, porque quando a gente fala de câncer, a gente sempre vai nas consequências, né? Como diminuir a dor, ou como... E você está falando de prevenção, né? Então, porque assim, na verdade, o que acontece é que todo mundo tem a genética, né? A carga genética, mas a nossa carga genética é um potencial que a gente tem, né? Às vezes as pessoas acham que é algo definitivo, né? E não necessariamente. Na verdade, é um potencial que todo mundo carrega, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, quando você tem uma predisposição genética a ter um determinado câncer, você tem um potencial de desenvolver aquilo. Agora, se você vai desenvolver ou não, muitas das vezes depende do seu estilo de vida, né? Depende de você dar o gatilho, né? De você dar o disparo, né? De você apertar o gatilho. Eu Que é uma a associação, epigenética. no meu curso eu aprendi uma associação muito interessante, né? Como se a Terra está aqui, né? E aí, dependendo do que você vai plantar, vai nascer coisas boas ou não, né? Então, eu acho É que a legal genética essa analogia. um pouquinho aí nessa questão da terra, né? Tem terra. Se você plantar essas sementinhas, vai nascer, né? Então, como que a gente, né? Às vezes fala assim, mas a culpa é minha, né? A questão não é a culpa. A gente não fala em culpa, a gente fala da responsabilidade. Tanto em você, no que você planta, tanto também na replantagem, né? Porque sempre tem coisas que vão diminuir ali, né? E aí isso entra a medicina, a nutrição, a saúde mental, né? E tem um slide em mindfulness que eu faço o protocolo, né? O protocolo de 8 semanas, que é mindfulness, é quase que uma meditação, mas não é só uma meditação, onde eu ensino aquele paciente a pensar de uma forma diferente, e a meditação é uma coisa. Mas tem um slide muito interessante que eu adoro falar, que é a resposta ao estresse. E aí a foto são vários órgãos, assim, o pulmão, e eu vou ter que pegar o carregador, o pulmão, o intestino. E aí o estresse, que a gente vai falar, eu vou falar da minha parte da saúde mental, dependendo do que você planta ali, a quantidade de estresse vai estourar em algum órgão, né? E aí pode ser uma dor crônica, um câncer, uma doença autoimune. E aí a genética entra ali. Qual é a sua predisposição? A predisposição minha é o coração. Tem gente que tem problema de estômago, né? Tem gente que tem uma questão de dermatite, uma coisa da pele. Então, eu acho que a genética entra respondendo também com o que você está jogando naquele corpo. E aí já se prova, através de artigo científico que eu leio e que eu passo isso para o paciente, que também é resposta ao relaxamento. Então, o seu corpo responde ao estresse, ao tóxico que você está plantando ali, porque o estresse ele vira tóxico no corpo, vocês são melhores para falar do que eu, e também o relaxamento. Então, o paciente que está em tratamento de câncer, ou um paciente que vive à sombra de que minha família inteira teve, né? E às vezes você chega numa anamnese e fala, eu tenho isso, mas minha família inteira já faleceu de câncer, já teve câncer. E aí a pessoa fica naquele medo, mas e aí, o que você está fazendo, né, em relação a isso? Então, é muito Verdade.
corpo ele responde tanto às coisas ruins como às coisas boas. Eu acho que a Relivium trabalha nessas duas áreas, né? Tanto para apagar o incêndio e tanto para ensinar aquele paciente a tomar conhecimento da onde que ele acende aquele incêndio, né? Isso é muito legal. Eu acho que isso que você falou é fundamental, né? A gente trazer isso para a consciência, né? Essa questão de que não é a certeza, né? Você falou assim, a pessoa vive com aquela sombra, né? Com aquele peso. Então, assim, o que você vai fazer com isso, né? Eu acho que essa pergunta é fantástica, de fato. Né, doutor André? Você vai chegando lá, doutor André? Eu estou aqui observando, eu gosto de fazer live com vocês, que eu fico observando vocês falam tão bem, tão bonitinho. Mas, assim, eu só para colocar aqui, fazer parte, né, desse momento tão gostoso. Nós temos duas questões aqui, quando a gente fala de emoção. Nós temos a emoção prévia a um diagnóstico oncológico, que é onde nós estamos falando da plantação, da colheita, né? Que é o que a gente chama da epigenética, né? Que é os fatores ambientais influenciando na ativação ou não de um determinado gene. E a emoção, ela atua de forma direta. Nós não podemos esquecer que os processos de doenças mentais, de um modo geral, são doenças inflamatórias. Aumentam as citocinas inflamatórias. E isso diretamente correlaciona aos cânceres, inclusive ao câncer de mama, que ele acaba surgindo por um problema imunológico. E as questões imunológicas, e as questões imunológicas, elas estão diretamente ligadas à saúde mental. Então, um desequilíbrio na saúde mental, sem dúvida nenhuma, ele é um fator que pode ser determinante na evolução de um câncer. E no caso das mulheres, o câncer principal é o câncer de mama. No Brasil, segundo, se eu não me engano, o segundo câncer mais comum é o câncer de mama. Então, nós estamos falando de algo muito prevalente, que tem a ver muito com as questões emocionais, que tem a ver muito com a epigenética, que tem a ver com todos esses fatores que as questões emocionais liberam, que são as citocinas inflamatórias. E agora nós temos uma outra questão, que também nós temos que aqui debater, que é como a mulher se sente, como a mulher fica na sociedade após um diagnóstico de câncer, né? Isso aí é um outro drama que não só a mulher, mas em condições normais, a família e todo o ambiente social que ela vive, acaba impactando. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Ainda mais a Mariana, que está há tanto tempo sumida, né? Pois Da é, cidade, pelo menos né? comigo. Tá conseguimos mesmo. agora na agenda de vocês. Então, nós temos que cuidar da saúde mental, né, Mariana? Desde sempre, não só pensando. Eu já, por hábito, vocês que trabalham comigo há muito tempo, eu já fui o tempo que eu dividia paciente em pedaços, né? Já foi o tempo que eu achava que as coisas eram isoladas. E, na realidade, nós somos um conjunto de um monte de coisa, muito mais complexo do que se imagina. Então, esse negócio de dividir em pedacinho já não é uma coisa muito do meu dia a dia. Então, pensando nisso, né, eu acho que nós temos que trazer para o nosso... operei a mão, eu vou fazer 1 ano semana que vem. E possivelmente, assim, uma coisa que eu observo, eu não sei como é que vocês veem isso aí no seu no dia a dia de vocês, quando vocês recebem pacientes com câncer de mama, se vocês questionam se num período de 2 até 4 anos antes do surgimento do câncer de mama, se essa pessoa teve alguma questão emocional importante. E na prática eu observo que a maior parte dos pacientes que desenvolveram algum câncer de mama, eles tiveram, num período que antecede esse diagnóstico, algum estresse da saúde mental importante. Eu não sei como é que é a visão de vocês em relação a isso, como é que vocês abordam isso no consultório, se chegam a questionar, se não chegam. Eu questiono de sempre. Eu sempre vejo que tem alguma coisinha aí. Tem como, né, a gente hoje isolar qualquer doença, ainda mais o câncer de mama. Eu vejo muito simbólico, né, do símbolo que chegam.
eu acho que é um desperdício o paciente de câncer, né, ele não parar para analisar o que aquilo quer dizer. E aí não dá para a gente analisar algo isolando o resto, né? Tem um passado, tem uma história. Eu tenho uma fisioterapeuta que eu conheço e a gente pode até falar um pouquinho da história dela, porque ela teve um câncer de mama e aquilo pegou ela muito de surpresa, porque ela estava na vida frenética e trabalhando muito com 2 filhos e engolindo muito sapo, e o câncer de mama fez uma transformação na vida dela. Inclusive, ela dançava balé, ela voltou a dançar balé, ela fez uma peça falando do câncer, e o começo da peça que ela faz, um balé meio teatro, é ela quase que num furacão, assim, carregando um monte de pedra antes do diagnóstico. E aí, quando tem o diagnóstico do câncer de mama, ela para, porque o câncer obriga aquele paciente a parar, não tem como, né, para se tratar, para se olhar. E tudo que ela foi, tudo que ela foi simbolizando de tudo que ela engoliu. E ela representa aqui, no começo da peça, carregando um saco com muitas pedras pesadas. Então, eu acho que é isso que você está querendo dizer, assim, né? Quantas coisas aquele paciente passou, seja um luto, seja um estresse, sejam vários acontecimentos que aquele paciente foi vindo, foi tentando digerir da forma que ele entendeu que era. E aí, uma hora o corpo falou assim, não dá mais, tem algo aqui que você vai ter que olhar. Né? E aí, o quanto que os pacientes reagem, como que cada um reage diante de um desafio, porque é um desafio muito grande, né, o diagnóstico. E aí a gente vê, acho que em consultório, vários tipos de resposta. Mas eu entendo que o paciente que consegue entregar mais, no sentido de assim, deixa eu simbolizar isso, deixa eu usar isso para fazer um novo caminho, eu acho que respondem mais rápido, né? Ao tratamento, ou a dor, ou a forma que lida com o tratamento, que por si já é difícil, né? Eu acho que uma coisa que você falou que é importante a gente falar, né? Você falou assim, é um desafio muito grande, né? Esse diagnóstico. Claro que ainda é, né? A gente sabe que o câncer ainda é um tabu e que o câncer ainda traz muitos mitos consigo, né? Muitas crenças. Mas é sempre bom a gente falar que hoje o câncer, claro que a gente tem alguns tipos que são mais agressivos, mas os cânceres de mama, os cânceres de próstata, né? Principalmente, que são de uma forma geral menos agressivo e que são de uma forma geral diagnosticados de forma mais precoce, e uma das razões é essas campanhas como a do Outubro Rosa, hoje são vistos como doenças crônicas, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que trazer mais à consciência das pessoas, que hoje o câncer não é mais um diagnóstico de morte, né? Muitas pessoas que, né, vão conviver com esse diagnóstico e vão sobreviver, e vão viver bem, vão ter uma qualidade de vida ótima com esse diagnóstico. Então, eu acho que é sempre bom a gente desmistificar um pouco, né, essa aura do câncer. Hoje a gente entende o câncer como uma doença crônica que as pessoas vão conviver e vão ter uma boa qualidade de vida. E uma outra coisa que é legal a gente falar é que mesmo nos casos mais agressivos, né, quando a gente tem uma limitação, tem um impacto grande do tratamento, a gente tem alternativas para dar qualidade de vida para essas pessoas, né? A gente tem muitas alternativas, né? Se a gente falar de dor, por exemplo, que é a nossa área de atuação, a gente hoje em dia tem muitas possibilidades para tratar a dor dos pacientes oncológicos e ninguém precisa viver com dor, né? Nem mesmo os pacientes oncológicos, né? Então, dor tem tratamento. É sempre bom a gente reforçar isso. E câncer não é mais um diagnóstico necessariamente, é um diagnóstico de morte, nem precisa ser assim. Quanto que, Mas, como leigos, a gente o câncer ainda está ligado à morte, né? E quanto que Isso é uma coisa legal a gente falar, porque assim, ainda existe muito disso, principalmente nas pessoas mais velhas, essa questão de, não vou falar o nome daquela doença, e daí as pessoas, isso afasta inclusive as pessoas, né? A gente vê muito isso nos pacientes oncológicos, porque os pacientes oncológicos, eles querem falar do tratamento.
Eles querem falar que eles operaram, eles querem falar que eles estão indo para quimioterapia. Eles querem conversar sobre isso, porque é isso que eles estão vivendo. E às vezes as pessoas têm tanto medo, têm tanto essa aura, e as pessoas não conseguem se sentir à vontade para conversar, né? Então as pessoas acabam se isolando. E a gente sabe que o isolamento social também piora a dor, piora a qualidade de vida. Então a gente não precisa ter esse medo, né? A gente não precisa ter esse medo de conversar sobre o diagnóstico, sobre o tratamento. Né? A gente pode ouvir esse paciente, a gente pode acolher esse paciente, a gente pode sempre estar ali para aquela pessoa, né? Então é super importante que a gente perca, né, esse peso que o câncer tem, né? Hoje não é mais assim, não precisa ser assim. O tratamento, ele é um tratamento... É aquilo, né? Você recebeu um diagnóstico de câncer, é um diagnóstico por trás dele, é isso aí que você trouxe mesmo. Tem muitos mitos e também verdades. Mas os mitos é o que mais assusta, né? Já passa pela cabeça o que eu vou fazer, quanto tempo eu vou viver, como vai ser meu tratamento, agora eu vou ter que arrancar minha mama, eu vou ficar com dor. Ou seja, são muitas questões que assombram, né? Agora, pensando na questão da dor em si, e que é muito importante. Inclusive, necessitamos de uma conscientização junto à oncologia. Por isso que o Outubro Rosa também ele é importante para a gente estar falando sobre isso, porque tratar a dor no câncer e do câncer se acaba diminuindo a mortalidade do paciente, ele morre mais tarde, diminui a morbidade, ou seja, se diminui aí as internações, as outras questões de saúde que envolve, e tratar a dor é muito possível. Nós temos hoje alguns pacientes dentro da instituição que tratam a dor do tratamento, no tratamento, a dor em decorrência do tratamento atual, a dor da doença atual e a dor que perdura após a cura da doença. Vamos chamar assim, que é da cura do problema, né? Supondo que seja retirado todos os fatores causais envolvidos e tal, da cura da doença, é possível tratar. O que não pode, você trouxe muito bem, é viver com dor, né? Viver com dor, realmente, hoje eu costumo dizer que é até uma opção viver com dor, assim. Não, e Uma uma coisa que é opção, legal... de maneira, talvez sendo meio em cima de um Brasil perfeito, de uma situação perfeita, é uma opção. Nós sabemos que a realidade nem sempre é assim, nem todo mundo tem acesso a um bom tratamento da dor, né? Vamos colocar. Mas, teoricamente, sim, ele é bem possível de se viver sem dor ou com a dor sob controle. Quando o paciente recebe um diagnóstico, Mariana Azevedo, é muito complicado, né? Como é que é essa abordagem? O que você busca trabalhar na cabeça desse paciente? Eu acho que existem alguns lutos que o paciente faz depois de um diagnóstico, né? Eu acho que há uma mudança forte. Porque não é... Tem toda a sombra que envolve o câncer, esse diagnóstico, né? Que assusta, tem a falta de conhecimento, tem o medo, né? Tem toda uma cultura que o câncer mata, tem toda a sociedade, a família respondendo com muito desespero, né? Então, aquele paciente, ele fica entre... Tem pacientes que assumem uma força e que quase desconecta ali da realidade e vai enfrentando. E aí, quando acaba o tratamento, ele sente. Aí ele se afunda, aí ele vai repensar. Tem paciente que já fica muito assustado e aí entra no estado de alerta. Agora, a maioria dos pacientes que eu vejo que chegam com diagnóstico, eles ficam muito tempo por dentro inseguros. Será que vai voltar? Será que não vai voltar? E aí ele não consegue falar sobre isso. Porque quando ele vai falar sobre isso, a pessoa fala, claro que não, já está curada, pensa positivo. Né? E aquele paciente não consegue ter espaço para aquilo. Não consegue ter espaço para falar, eu tô com medo, eu tô insegura. Até com o médico. Né? Espaço para elaborar isso. Qual é a chance de voltar? Qual é a chance de não voltar? Outra questão muito do câncer é a questão de quando tem que tirar a mama, né? Amputar, ou quando tem a queda do cabelo. Então, da vaidade, passa por uma questão da identificação daquele paciente com o espelho. O cabelo é a moldura, né? Tem a questão da vaidade, tem a questão do marido, ou do namorado, do parceiro, como é que vai ser. Então, são vários enfrentamentos, né? Além
do tratamento, da dor. Tem todo um contexto ali que a gente vê que é afetado o paciente. E a mama é uma coisa muito do feminino, né? Então, um paciente que tem que, né, ter essa medida, mas falar até uma coisa mais violenta, trabalha aquele paciente antes da cirurgia. Né? Então, quanto que a gente vê, às vezes, que existem uma necessidade de uma cirurgia, de uma invasão, e não tem, hoje, um preparo psicológico daquele paciente. Porque é uma mudança. Às vezes, precisa fazer o tratamento do cabelo. É claro que hoje existem várias alternativas. Tem até a touca que tenta congelar, tem que diminuir o impacto. Mas eu acho que quando o paciente recebe um diagnóstico de câncer e uma mulher, um câncer de mama, eu acho que tudo isso vem na cabeça. Eu vou perder meu cabelo, vou perder meu seio, eu vou perder minha identidade como feminino, com o feminino. Então passa muita coisa na cabeça. E quanto que a gente vê aqui um espaço para ele poder falar disso com alguém, um profissional que não está envolvido ali emocionalmente, quanto que é importante, quanto que às vezes dá força, um olhar que aposta naquele paciente, um olhar que não está olhando com pena, não está vendo como um espanto, porque é o que a doutora Mariana falou, esse diagnóstico é um diagnóstico que assusta o contexto também, né? Então, o paciente, ele se vê um pouco sozinho nisso. Há uma solidão, Eu eu acho acho. que isso que você falou foi brilhante, porque é muito consonante, né, com o que a gente estuda, né, que a gente sabe, que hoje que a gente fala em dor no câncer, a gente tem que falar necessariamente em dor total, né? Então, assim, não tem como a gente falar em dor no câncer, por exemplo, uma paciente chega pra gente com uma dor pós-mastectomia, que é algo que acontece. Então, você vai, tira o seio, às vezes a pessoa fica com uma dor ali, uma dor difícil de tratar e tudo mais. E daí ela poderia chegar no consultório, né? No meu consultório, por exemplo, e falar, eu tô com uma dor aqui onde eu tirei a minha mama. E eu ir lá e tratá-la como uma dor ali naquele local. Vamos bloquear os nervos que nervam essa região e vou resolver a sua dor. Não vai resolver a dor dela, muito provavelmente. Por quê? Porque a dor dela não necessariamente é só da cirurgia, ou então só da invasão do tumor. A dor dela é muito maior. Então, quando a gente fala da dor do paciente oncológico, a gente fala exatamente disso que a Mariana falou, né? Então, aquela dor ali, aquela dor está envolvida, a dor de ter perdido a mama, né? A dor de, às vezes, isso ter afetado o relacionamento dela, ou ela se sentir afetada, né? A autoestima dela se sentir afetada. Então, o paciente oncológico, às vezes, ele tem a dor de que ele tem o medo de não ver o filho formar, de não ver o filho casar. Né? A pessoa que tem câncer, às vezes, ela se isola socialmente. Então, tem a dor do isolamento social, de não poder conversar com os amigos, de, às vezes, não poder estar mais nos mesmos ambientes. Se era uma pessoa que saía todo fim de semana, né? Que estava sempre com outras pessoas. Então, às vezes, está enfrentando um tratamento, não consegue estar naqueles mesmos ambientes. Tem a dor, às vezes, do prejuízo financeiro. Às vezes, é uma pessoa que provê para a família, né? Que é um arrimo de família. Então, às vezes, tem perdas financeiras associadas. Então, aquela pessoa tem a dor de perder o status social que ela tinha. Ou então, tem a dor de perder a posição social que ela tinha. Então, quando a gente fala de dor total, necessariamente, a gente tem que falar da dor que percorre todas essas esferas da vida da pessoa, da integralidade da pessoa. Então, é a dor do emocional, a dor do espiritual. A gente vê isso de uma forma muito comum de pessoas que veem o câncer como um castigo, né, como uma provação. Ou então, algumas pessoas têm essa questão do espiritual, de que, será que o que será que me aguarda? Né? Tem a questão do encontro, que apesar de todo mundo sabe que vai morrer, né? Mas, assim, da questão desse enfrentamento real da morte. Então, assim, a gente tem várias questões que permeiam a dor no paciente oncológico que a gente tem que obrigatoriamente falar sobre isso, né? Porque se a gente tratar só a dor, né, a gente não está tratando nada do paciente oncológico. Então, por isso que é tão fundamental o papel do psicólogo na equipe, né? Eu acho que o papel do psicólogo é fundamental, assim, é imprescindível. Como na dor crônica, né, que o paciente, às vezes, ele vira o câncer, né? Ele só pensa, só fala. E eu vejo muito que, às vezes, o paciente, a família inteira tá ali tentando animar aquele paciente, tentando distrair o paciente. E aí ele finge que tá tudo bem. E por dentro ele não para de pensar nisso. Então, na terapia... E ele não vai falar com os familiares, eu tô aqui preocupado, tô pensando aqui no câncer. O quanto que quando a pessoa... eu vejo quanto menos conhecimento aquela pessoa tem.
Quanto menos o médico esclarece, quanto menos o médico estende aquele atendimento, porque tem paciente que não vai questionar o médico e vai ter mil dúvidas na cabeça. Então, como às vezes a gente vê um médico muito protocolar, né, nesse atendimento, é isso, tchau. É esse o tratamento. E não estende. Aquele paciente ele vai com aquela nuvem preta vai aumentando. Então, na terapia, eu questiono muito isso. Como que você pensa? Quantas vezes você pensa nisso? Como é que você acorda? Tem paciente que vê lá, é o dia inteiro. Então, como é que o mental daquele paciente vai estar? Como é que o corpo daquele paciente vai estar? Aí começa a ter dor também. A gente fala, tirando toda a questão do câncer, como é que a dor e o emocional estão vinculados. Né? Então, às vezes o paciente vai ter outras dores, outras questões, mas vive aquele câncer como se ele virasse só o câncer. Ele perde até a identidade com as outras coisas. Né? Então, a gente trabalha muito isso. Como é que é o câncer? O que você pode fazer? O que tem ainda de você aí dentro? O que pode mudar? Né? Como é que a gente vai lidar com isso agora, diante disso? O que significa para você? O que você acha que esse câncer se deu na mama? E tem sempre uma coisa simbólica. É muito interessante. Eu vejo em consultório, sempre a gente consegue fazer uma associação. E você acha que tem algum papel do mindfulness nessa hora, assim, no tratamento, no paciente que tem, né, um câncer, que está enfrentando o tratamento? Você acha que tem o papel do mindfulness ou não? Com certeza, né? Principalmente na questão mental, emocional. O mindfulness, ele, ele melhora tudo na questão, né? O que é o mindfulness? Você ensinar aquele paciente a aprender, porque nós ocidentais, a gente vive em qualquer tempo, menos no tempo presente, né? Então, foi lá um ocidental, pegou a receita dos orientais, que tem uma capacidade de resiliência, uma capacidade de abraçar o sofrimento, uma visão do sofrimento bem diferente de nós, que temos cultura de prazer, felicidade, sofrimento, eu corro, né? Então, é mais difícil ainda para nós, culturalmente falando, enfrentar uma doença, uma dor. Então, o Mindfulness, ele começa a dar essa base. O Mindfulness é um protocolo de 8 semanas. E cada semaninha a gente vai ensinando um pouquinho de teoria. E vai treinar o cérebro a estar no momento presente. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma live e eu estou com uma dor, eu vou estar concentrando que eu estou agora fazendo a live. Quanto mais tempo eu estiver fazendo a live, menos tempo a minha cabeça estiver na dor, menos minha cabeça. A gente sabe a resposta. Fala aquela coisa do portão, doutora Mariana, que eu te falei em uma live, não sei se você se lembra, de como a resposta sensorial aumenta. Depois você fala, né? Com emocional ruim ou emocional bom. Então, a resposta do corpo, que depois você vai fazer aquela explicação que eu gostei, a resposta do corpo vai aumentar a sensação de dor, né? A sensação do desconforto, a sensação dos pensamentos ruins. Então, mindfulness, a gente vai, às vezes, tomar um banho, tomando banho, tomar um café, tomando café. E é claro que aquilo ali vai diminuir o desconforto, vai ajudar a lidar com a situação de um outro ponto de vista, fora a reestrutura da sinapse. Você não fica focando só na dor, né? Que você está falando, né? Não focando só no sofrimento. Porque você fala, tá doendo. E agora? Eu vou no médico. Aí você vai entrando naquela espuminha mental. Se você para aquele cérebro para focar na mão, um segundo que ele tiver na mão e não na dor, você já está alimentando o seu corpo de outra química, em outro processo. Então, o mindfulness, eu acho que ele entra aí no paciente oncológico para tirar um pouco esse foco, para ele deixar um pouco de ser só o câncer, 24 horas, e para ele ver outras coisas, né? Abrir um pouco a mente e aí o corpo e a sensação do desconforto vai junto, né? É muito legal. O que eu devo ter falado, assim, é que a gente tem uma ação muito modulatória da emoção na dor, né? Então, a gente já tem vários estudos que mostram isso. Então, quando você tá mais triste, mais ressentido, mais estressado, com mais raiva, a gente tende a aumentar a percepção da dor. Não é que a dor aumenta, né? Que a gente aumenta a percepção da dor e, por conseguinte, você tem uma experiência de dor pior. Então, é como se você tivesse uma intensidade de dor maior. Por outro lado, quando a gente está em paz, está feliz, né, tá alegre, a gente tende a ter uma percepção menor da dor.
Então, a gente tem a sensação de uma intensidade menor da dor. Esse é o papel da emoção na dor, é um papel modulatório. E isso independe da nossa vontade, né? Porque é muito comum as pessoas confundirem um pouco isso, né? É comum a gente ouvir as pessoas falando assim, ai, mas hoje você tá com dor, mas ontem você estava passeando no shopping e não lembrou da sua dor. Ou então, hoje brigou com o marido e tá com dor. Sim, né? Sim. Isso é fisiológico, isso é anatômico, porque as vias da emoção, elas passam dentro das vias de dor. Então, uma regula a outra. Então, é impossível, você não controla isso, né? O que você controla são as suas emoções, mas, assim, o papel modulatório das emoções na dor, não. Né? Então, isso é anatômico e isso é fato, né? Isso não é uma percepção das pessoas, né? Que as pessoas estão maquiando a dor, né? Ou manipulando a dor, alguma coisa nesse sentido. E como que o pensamento, ele piora também, né? A gente pode ver quando a gente está ansioso, ou mulheres na TPM, ou na menopausa, ou homens mais estressados, né? Como vem uma enxurrada de pensamento negativo, né? Parece que a gente entra no efeito dominó e aí começa só a ruminar, né? E aí, às Não, vezes, eu amei essa sua analogia da espuminha mental, porque é isso que a gente faz, né? aí vai A gente aumentando. agarra o negócio e fica ali. Fica ali, ruminando, e aumentando, humor, e irritação. Aí, às vezes, você vai na praia dar um mergulho e fala, nossa, não sabia que... Eu tinha esquecido de como me fazia bem. O que aconteceu? Por que você provocou aquele bem-estar? Né? Então, a terapia e o mindfulness, a análise, enfim, ela faz o paciente se lembrar daquilo que é pequeno, normalmente, e que faz um impacto enorme. Porque você imagina você ficar o dia inteiro ruminando, ruminando. Como é que o corpo vai responder? Estou com um problema. Estou com um problema. É o dia inteiro o corpo em estado de alerta. Né? Aí o cortisol aumenta. Aí as químicas vão todas se alterando, porque o corpo está querendo cuidar desse problema. E qual o preço disso? Né? Como é que não dá para aumentar a dor? A gente sabe quando a gente está estressado, tudo fica maior, o barulho fica maior, o incômodo fica maior, né? Aquela ligação que você não quer receber, a irritabilidade vem. E aí, se a gente não aprende a se escutar e a ver o teu corpo, a se sentir, a ver, tô começando a espuminha mental. Qual é a minha saída? Não sei. Eu não posso falar qual é a minha saída, porque aí cada um vai descobrir a sua. Quanto mais desconectado a gente está da gente, menos a gente vai saber como achar. A gente vai querer que o médico dê a solução, que o psicólogo dê a solução. Então, meu trabalho é muito individualizado por essa questão também. Como vocês. Né? Se não era fácil, era ter um robô ali. Tenho isso, imprimiu, pode ir. Né? Então, eu acho que o trabalho nosso é muito fundamental você ensinar o paciente vai falar e juntos eu falo isso na terapia. Nós juntos vamos aprender como que você funciona. Eu também não faço ideia, nem o paciente. Então, e eu acho que o câncer, ele é um excelente, vamos pensar assim, incêndio para aquele paciente falar o que eu estou fazendo. Como que estava a minha vida antes? Como que está agora? O que eu posso fazer? E a gente divide culpa de responsabilidade. O Mindfulness fala muito disso. Que é um castigo, você era do mal, ou você era rancoroso. Eu não sei, isso não importa. Não é para ter culpa. É para ter responsabilidade de falar, e agora? Deixa eu vomitar tudo que eu não consegui vomitar. Deixa eu falar tudo. E aí, vamos limpar tudo. E agora daqui para frente. Né? E olha, eu vejo vidas transformando, assim. E muitas pessoas falam, foi muito ruim, mas eu mudei muito. Eu me transformei a partir do câncer. Eu acho que a dor, o câncer, é uma oportunidade, né? Como qualquer sofrimento. Se não aprende pelo bem, aprende pela dor, né? Mais ou menos isso. Não, é sério. Ângela, É, queria é fazer um questão convite, posso? Pode. Queria fazer um convite para você, viu, Ângela? E todo mundo que está aqui na nossa live, para o nosso evento do Outubro Rosa, que a gente vai fazer aqui na clínica, dia 29 de outubro. Em breve a gente vai mandar os convites e o link de inscrição para todo mundo. Mas eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui com todos vocês, principalmente com alguns relatos que a gente viu aqui. O nosso foco são pacientes que já tiveram essa experiência, ou que estão passando por essa experiência agora, ou que tem pessoas ao redor.
A gente vai falar um pouco sobre dor oncológica. Vai ter a participação de uma oncologista também, Ângela. Vai ser muito legal contar a sua presença. Por favor, venha. Se quiser trazer o seu, né, algum acompanhante também, fica à vontade. Vai ser um café da manhã, a gente vai fazer aqui na Relívio mesmo. Vão ter a doutora Juliana Alvarenga, que é oncologista, especialista no cuidado de pacientes com câncer de mama, de doenças ginecológicas de uma forma geral. E ela vai falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. A gente vai ter a participação da maravilhosa doutora Mariana Azevedo, a nossa psicóloga, que vai falar, você também está super convidada, viu? Bem-vinda. A Mariana vai falar um pouquinho de saúde mental, de mindfulness, vai fazer uma prática com a gente, vai ser bem legal. Vai ter a doutora Juliana Narciso falando um pouquinho sobre o impacto da alimentação no câncer. E eu e o doutor André Félix. Então vai ser um prazer contar com vocês, viu? Dia 29 de outubro, às 8h30 da manhã, aqui na Relívio. Convite feito. A Mariana trouxe uma analogia muito bacana no início. E uma coisa que eu vejo e que eu falo com meus pacientes. Imagina que na nossa área da saúde nós somos vários elos, assim. Uma corrente com vários elos. Todo mundo tem um elo fraco, assim como uma corrente. Esse cordão meu tem vários elos. Um deles deve ser o mais fraco, não sei bem qual. Se eu tracionar, ele vai acabar estourando nesse ponto. Então, se você olhar as famílias de um modo geral, olha para sua família aí na sua casa agora. Começa a analisar a sua família. Seu pai, seu avô, sua tia. Você vai observar que na sua família, na maior parte das famílias, de um modo geral, você vai ver que na minha família tem muita depressão. Na minha família tem muita gente com câncer. Na minha família que eu digo na árvore genealógica, tem muita gente com problema de coração. Na minha família, muita gente com problema de fígado. E por aí por diante. Aí é o que a gente diz que da genética, né? Mas esse elo, ele só vai estourar se ele for forçado. Então, quando você tem algum problema maior e você força, a tendência é que estoure no elo mais fraco, né? E às vezes, isso que a Azevedo trouxe, Mariana, é algo importante de ser avaliado. Porque eu desenvolvi mais uma doença crônica? Onde eu estou falhando, entre aspas, de certa forma, porque isso eu acho importante também, a gente assumir o nosso papel e não só jogar que a culpa é de tal coisa, porque se você bota que a culpa é de tal coisa, você torna um incapaz de resolver o teu problema. Então, onde eu estou falhando? E muitas vezes é difícil achar, é onde entram os especialistas também te ajudando a mexer um pouquinho e encontrar onde há falha, né? Porque muitas vezes você nem sabe que o que é feito pode ser uma falha e essa falha pode ser o que vai acabar gerando todo esse problema. E às vezes pode ser olhado, por que não, como uma oportunidade de se conhecer melhor para poder, é o que vocês trouxeram muito bem, pessoas que com um diagnóstico tão temido e tão triste e tão preocupante, pessoas se reencontraram, modificaram a sua vida por inteiro. E é importante colocar também, eu vou deixar aqui uma deixa, o diagnóstico de câncer não necessariamente é o que vai matar a pessoa, não. A pessoa faz o diagnóstico de câncer, ela vai morrer por outra coisa, na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Ela fez o diagnóstico de câncer, e ela vai morrer por outra coisa. Eu não sei muito bem o número aqui, mas se eu não me engano, no caso do câncer de mama, é 1 para 20. Ou seja, de cada 20 pessoas que fazem o diagnóstico de câncer, uma morre por câncer. As outras 19 morrem por outra coisa, outro motivo, né? Então, isso abre, mas de certa forma, abre um precedente para você poder se avaliar. Ou seja, onde na minha vida eu posso estar falhando, ou melhor, onde eu posso estar atuando melhor, onde eu posso estar me dedicando melhor, onde eu posso estar olhando com mais carinho, onde eu posso estar, de certa forma, me boicotando. Como deixar uma deixa aí, eu vou fugir um pouquinho do assunto oncológico e vou para a fibromialgia aqui, e deixar a deixa aí nos comentários. A fibromialgia é outro assunto com muita similaridade,
Ou seja, você chega ao ponto de ter dor generalizada, de um modo geral, adjunto, fadiga, distúrbio do sono, também problemas intestinais e problemas da saúde mental. Estoura uma bomba, acontece tudo. Quando você faz o diagnóstico de fibromialgia, tanto é que ele é um diagnóstico clínico, você faz esse diagnóstico por meio de questionários, não tem nenhum exame que você faz o diagnóstico de fibromialgia. Então, fibromialgia é um momento que você está, né? Um momento em que a síndrome está ativa, que você tem todo um conjunto de elementos que você soma, pô, você está na síndrome. Mas é um grande momento de se reavaliar. E as pessoas que se reavaliam e encontram os fatores que prejudicam a sua saúde, costumam sair sem nenhuma queixa no final, estando bem e com a vida, com uma saúde totalmente reformada, né? Totalmente normal. Quando fala saúde, não fala em doença, né? Saúde é bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, você pode passar por um processo de doença, se reestabelecer e ter novamente a sua saúde. Eu gostei muito quando você falou sobre isso, viu, Mari? Na parte da oncologia, como sendo uma oportunidade de se olhar para si e avaliar de fato o que está acontecendo que eu cheguei a esse ponto. Muitas vezes, isso é de fato, existe algo errado. Lógico que tem sim os cânceres, que são puramente genéticos e que há um desenvolvimento geralmente um pouco mais precoce, né? Mas, de um modo geral, nas doenças mais crônicas, eles tendem a ter aí um elemento de desequilíbrio dessa harmonia da saúde, né? Muito bom o que você trouxe, viu? Eu levo isso aí para todas as outras doenças, tá? Oportunidade, né, que a gente tem. Eu acho que é uma forma de lidar com a dor e com o sofrimento. A gente tem várias formas, né? E claro que às vezes você vai questionar. Questionamento às vezes faz parte, né? E aí quando tem uma pessoa que tem uma coisa da religião também, eu não posso questionar. Não tem um momento da raiva, né? Tem um momento ali que você questiona, tem um momento que você pode questionar Deus ou questionar algumas coisas, mas dá esse tempo, espera um pouquinho, né? Deixa decantar ali alguma coisa e depois para se analisar, para elaborar. Eu acho que muita coisa nasce daí, né? Eu acho que é uma oportunidade de até de um novo começo. Você tocou no assunto de fibromialgia, eu tenho muitos pacientes que tinham muita questão com limite, né? De botar o limite no outro. E a fibromialgia é uma oportunidade que o paciente parou para pensar o que estava acontecendo. Eu não sei se vocês veem algo assim, um pouco repetido de pacientes que têm a fibromialgia. Ele aprende meio que na marra a colocar o limite e aí vê o quanto que todas as relações até melhoram, ficam mais verdadeiras, mais fluidas. E aí o paciente fala, nossa, eu sou outra pessoa. Né? É bom sentir dor, é legal. Então, óbvio que não, mas a gente já está diante do problema. Como é que a gente vai enfrentar esse problema? A forma que você vai lidar e o que você vai tirar disso, eu acho que faz toda a diferença, né, na vida. A gente ter essa resiliência, essa paciência e esse investimento também do se olhar, do olhar para a situação e tentar buscar novos horizontes. E eu acho que o profissional da área da saúde, ele tem uma função aí importante, né? Da gente ter uma consciência disso e passar para aquele paciente, para no tempo dele, ele ir elaborando. Porque não adianta eu também empurrar um monte de coisa e aquele paciente não está naquele momento. E existe o luto também, muito importante esse momento do luto do paciente, depois do tratamento, do que ele era, de como que foi o tratamento para ele emocionalmente e o que sobrou. Né? O que vai recomeçar? Dentro dos comentários aí, é uma coisa que eu já vi aí, e as pessoas, se nós pararmos aqui agora para perguntar, e até para nós mesmos, quais são as coisas que te limitam a alcançar o seu propósito, o seu objetivo, ou que te limitam a ser uma pessoa melhor e ter melhores relacionamentos? Possivelmente. Quando você olha para si e busca as críticas para si mesmo e não para o outro, você vai encontrar inúmeras coisas. Como já falaram aqui na live, meu problema é tal coisa. Não é simples, quer dizer, é simples de resolver, mas não é fácil, né? Até porque isso aí vem de longa data, cria-se muita coisa em torno, né?
E aí é onde entra o profissional, ou seja, muitos dos problemas que você sabe que você tem são determinados por coisas que você mesmo já conhece. Mas a dificuldade é como modificar isso. Aí é onde entra, muitas vezes, a equipe de pessoas que você contrata ou joga para ela, divide com ela as suas situações, mas de um modo geral você contrata para organizar a sua vida. De certa forma você está contratando, né? Para te ajudar a você mesmo a organizar a sua vida. Porque ninguém organiza também a vida de ninguém, ninguém muda a vida de ninguém, a não ser você mesmo. Eu vejo lá às vezes assim, não, vocês aqui me salvaram. A gente não salva ninguém, a gente nós só orientamos, né? Dentro de várias possibilidades. Dentro dessas possibilidades, você vê êxito ou falha, de acordo com a experiência óbvia, cada um tem no seu segmento. Você vai ver, pô, por esse caminho aqui, você tem uma chance de êxito maior do que por esse, mas esse vai te custar tanto de dedicação, de comprometimento, de dizer não, né? E esse dizer não que foi dito aí é muito importante, né? Que dizer não, às vezes, é dizer sim para você, não é isso? Dizer não para o outro, muitas vezes, é dizer sim para você. Né? Tem gente que faz lá sim para todo mundo e diz não para ele o tempo inteiro. E isso eu vejo que é uma coisa que é muito trabalhada dentro do consultório da psicologia. Né? Aqui também. Tá ganhando em falar não, em falar sim para todo mundo. Porque tem uma coisa aí que você ganha, ou ser boazinha, ou ser querida, ou ser amada. Então o paciente vai ter que aprender, não é só dizer não, é abrir mão de algo. E às vezes é bem subjetivo. Então a gente vai trabalhando isso. Por que nessa situação você fez isso? O que você ia perder, o que você ia ganhar? E aí o paciente vai falando, ué, não tá valendo mais a pena. Então, aqui, e aí tem aquele mito que quem começa a terapia começa a ser egoísta, né? E normalmente quem fala isso é quem estava ganhando com aquela pessoa daquela forma, né? Só que não é. Você vai começar a olhar para você e aí você vai falar, não, eu abro mão disso, porque isso está me fazendo tão mal que eu preciso abrir mão. E aí é com o tempo, é um processo. Por isso que não tem. Aí eu te questiono, Mariana, que é onde chega, porque as pessoas sabem, no fundo, que deve abrir mão. Muitos sabem, Mas é né? muito difícil. Continua dizendo. Então, exatamente. Que aí é onde entra o profissional especializado a ajudar, não determinar, mas encontrar estratégia dentro da sua real situação que você possa lidar melhor com isso e como atuar nisso, né? A dar uma base, uma segurança para aquele paciente conseguir. Porque é fácil quem está de fora falar, esse problema é muito fácil. Todo mundo tem os seus desafios, né? Todo mundo tem as suas dificuldades. Ninguém aqui, tô longe de ter alguém sem. A questão não é o que ter, é como é que você faz e como é que você está construindo aquela... Que é a construção, não é imediato. Não adianta você começar a falar não para todo mundo e se encher de culpa e adoecer. Né? Então, é um processo também. Não é só, agora eu vou falar não. Chega, a partir de hoje eu vou falar não para todo mundo. Você está sem base para isso. Você tem que estruturar também aquele paciente para poder ter condições de, quando ele falar não, ele sustentar o não. E não ser um não que amanhã ele está pedindo desculpa. Né? Ou sem dormir porque falou não. Um paciente, Coitado por do exemplo, marido, né? a fibromialgia, a gente foi voltando. Quando ele cismou que ele ia começar a falar não, ele se encheu de culpa e fez uma fibromialgia. Então, assim, a gente começou a trabalhar isso e agora tá bem melhor, tá sem dor. Então, eu acho que é trabalho, né? Para todo mundo, para a gente e para o paciente. Muito bem. Considerações finais, doutora Mariana. Chegamos mais ao fim, agora nós temos nossa reunião científica após a live. Doutora Mariana está convidada a participar. A convidada não, ela faz parte, né? Se ela não participa é porque ela está faltando, né? Bom deixar claro isso em plena live, eu acho que isso é importante. São momentos que levantam a bola para mim, eu não posso deixar a bola sem rebatê-la, né? Não pode não cortar a bola. Não, levantou. Levantou, ou seja, colocou. ela não está convidada, ela faz parte do processo, né? Se ela não comparece é por ela não estar, né? Ela está faltando, né, mano? É outros 500, mas isso é outro que a gente conversa em outros momentos, né?
E a gente vai Mas nos assim, bastidores. a gente vai nos bastidores agora. Aqui é igual festa Bom, de... eu É quero igual, é dizer igual que foi festa. ótimo ter a Mari aqui na nossa live, que ela é sempre brilhante, maravilhosa. Muito obrigada, Mari, por ter aceitado o nosso convite. Quero convidar vocês todos para virem no nosso evento dia 29 de outubro, no Outubro Rosa Relívio. Vai ser Todos eu não incrível. sei, porque todos são convidados, mas o link vai ser aberto e esse realmente as vagas são bem Esse é bem limitadas. limitado. São bem limitados o número de vagas, então a gente está priorizando pacientes, né, pessoas que tenham essa experiência, que estejam passando por um tratamento oncológico, que tenham passado por um tratamento oncológico, porque nós vamos falar muito sobre isso, né, sobre dor oncológica, sobre o impacto da alimentação no câncer e sobre algumas estratégias para lidar com as emoções, né, durante esse período que a gente vai contar com a Mari, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre mindfulness, um pouquinho sobre emoção. Então, a gente vai priorizar os pacientes que estejam passando por essa experiência. E são realmente vagas muito limitadas, são apenas 20 vagas. Não é um dos nossos eventos que a gente geralmente tem 1.000 pessoas com a gente, né? Então, dessa vez vai ser um evento mais intimista. Mas você, Ângela, é super nossa convidada, viu? Então é isso, muito obrigada, todo mundo. E nos vemos segunda-feira que vem, né? Às 19 horas, aqui na nossa live Renível. Tá Muito ótimo. bem. Gente, obrigada também pela oportunidade. E eu gosto muito desses temas, né? Gosto muito de falar. E contem comigo aí no evento para falar. Quem tiver dúvida, quem quiser a questão. Eu sugiro a vocês. E Mari ficou. Eu acho que é importante essa. É que você ficou muda, Mari. Mas a gente ama, viu? Mesmo Muda? você muda. Pra você ver, existe possibilidade para tudo, até para você ficar muda numa live. Olha como é que o mundo é. Boa noite. Muitas possibilidades. Meu limite. Cortou seu microfone. Acabou o tempo, cortou o microfone. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Segunda-feira hoje foi pontualmente às 19 horas, mais de 50 minutos de live com essas duas mulheres incríveis. E segunda-feira que vem tem mais, às 19 horas. Eu não sei qual vai ser da semana que vem, espero que a Mariana mande para mim o tema com antecedência, juntamente com algum roteiro, alguma coisa. Mas para você ver, como sempre, nada é ensaiado. É um improviso só, pelo menos da minha parte, mas espero que isso mude em breve. E é um prazer enorme. Até segunda-feira que vem. E o que eu posso desejar e pedir é que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês, a vida da família de vocês, e que vocês tenham uma semana simplesmente incrível pela frente. Beijos.